Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto escrito pelo irmão Farley Monteiro Filho, cujo nome é Os 5 Nãos do Amor. Bem, esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir da Bíblia, porções da Bíblia que é a palavra de Deus, com o objetivo de confortar, confrontar, inspirar, fortalecer e edificar espiritualmente as nossas vidas. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Bom, vocês sabem, não fui eu que escrevi o texto, foi o irmão Farley Monteiro Filho. O que eu faço? Eu leio com vocês e conto aquilo que eu entendi, tá bom? Lembrando sempre que eu não sou teóloga, eu não sou missionária, eu não sou pastora. Eu sou apenas uma irmã em Cristo que gosta de ler a palavra de Deus e gosta de compartilhar com vocês, tá bom? Bom, mas de qualquer forma eu peço todos os dias e vou pedir hoje novamente que vocês possam compartilhar essa palavra para que outras pessoas tenham o privilégio de ouvir a palavra de Deus. E quem sabe como nós nos encantarmos com ela e compartilhar para outros e outros e outros. E assim a palavra de Deus vai sendo divulgada, tá bom? Então eu conto com vocês, que não se inscreveram no canal, por favor se inscrevam. Que não compartilharam, compartilhem, acionem o sininho. E vamos aí, fazendo o nosso melhor. Vamos orar? Ó Senhor, muito obrigada porque estamos aqui e hoje vamos falar do amor, que nós possamos compreender quão profundos são esses conceitos que Tu queres nos ensinar. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de sermos filhos teus e por podermos aprender de Ti. Em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Oi, irmãos, então hoje nós vamos ler um texto muito maravilhoso, né, que fala do amor. Acho que não tem texto mais lindo do que esse, né? Inclusive o Renato Russo, o cantor, né, utilizou esse trecho da Bíblia para fazer a música, é só o amor. Mas não adianta a gente só cantar o amor, só falar, fazer poesia. O importante é realmente nós entendermos o amor verdadeiro. E é sobre isso que trata 1 Coríntios 13, o texto que leremos. Vai descrever o amor verdadeiro e ao longo do capítulo aparecem várias negações, os famosos não, os nãos do amor. Eles mostram não apenas o que o amor faz, mas também o que ele não faz. E aqui estão 5 deles. Não é inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não se ira facilmente. Então, esses nãos revelam que o amor é o quê? Humilde, generoso, é paciente. Então, o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele constrói a ideia de que o amor não é apenas sentimento. Que fofura, não é só isso, não. É uma prática diária que se manifesta em atitudes e escolhas. Ora, se os nãos do amor mostram o que ele evita, os sims então vão revelar o que ele pratica. Então, em 1 Coríntios 13, o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai destacar atitudes positivas que definem o amor verdadeiro. E eu vou dizer algumas delas. Ele é paciente, ele sabe esperar, não se apresenta de forma apressada, não se irrita. Ele é bondoso, porque ele age com generosidade e cuidado para com outras pessoas. Ele se alegra com a verdade. Por quê? Porque o amor celebra aquilo que é justo e verdadeiro e não vai compactuar com aquilo que não está certo. Então ele sofre tudo porque ele suporta as dificuldades, ele não desiste. O amor acredita em tudo porque ele confia, ele acredita e mantém a fé. O amor espera tudo. Por quê? Porque ele mantém a esperança mesmo em tempos difíceis. Então, ele suporta também porque ele persevera diante das provações e não abandona. Então, estes sims vão mostrar que o amor é ativo, construtivo e resiliente.
Ele não é apenas a ausência de atitudes negativas, mas a presença constante de virtudes que edificam relacionamentos. Tá bom? Então vamos ler 1 Coríntios 13. Como eu falo todos os dias, eu vou ler aqui na minha tradução, que é a nova tradução na linguagem de hoje, que é uma tradução que foi escrita especialmente para aqueles que têm mais dificuldade em compreender o que é dito na palavra, porque fala, tem palavras muito difíceis e tal. Então, essa nova tradução, ela tem esse objetivo, tá bom? Então, vamos ler juntinhos e vai dar tudo certo. E diz assim, ó. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu. Mas se eu não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso e nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegre quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitas. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, eu falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é uma coisa imperfeita, um espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se Os cinco nãos do amor. E o irmão Farley Monteiro Filho escolheu o versículo 13, que diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém o maior deles é o amor. Bom, então o amor é o mais excelente de todos os caminhos. Não se trata de um sentimento passageiro, mas de uma escolha de todos os dias, um reflexo do próprio caráter de Deus. O amor verdadeiro não é humano, mas ele é divino. Se a gente pensar, se depender de nós, jamais a gente vai conseguir amar como a gente deve amar. Mas em Jesus Cristo, esse amor se torna possível, pois ele nos capacita a viver segundo a sua vontade. A Bíblia ensina pra gente 5 nãos essenciais em relação ao amor. O primeiro não é não se orgulhar. O orgulho, ele ergue muros e impede a conexão. O segundo é o seguinte: não procurar os próprios interesses. O egoísmo, ele mina, ele acaba com os relacionamentos. E o amor, não, ele olha para o outro com empatia. O terceiro não é não maltratar. Palavras e atitudes violentas ferem. O amor exige respeito. E o quarto é não guardar rancor. Mágoas contaminam o quê? No nosso coração. O amor perdoa e liberta. O quinto, não se irar facilmente. A ira descontrolada destrói, mas o amor traz paciência e paz. Então, esses 5 nãos são grandes, sim, na verdade, né?
é um sim, é um amor verdadeiro. No casamento, em relacionamentos como amizade, ou no trabalho, enfim. A gente tem que amar. Deus chama a gente para nos esvaziarmos de nós mesmos, para dar lugar a nós, incluindo o outro, né? Então, o eu se esvazia e a gente dá lugar ao outro também. Então, meu irmão, minha irmã, que em Cristo a gente possa amar como Ele nos ensina e como Ele mesmo nos ama. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Em Cristo, o amor se torna possível, pois Ele nos capacita a viver segundo a sua vontade. Agora eu termino deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos os 5 nãos do amor, a gente está habilitado a abraçar, porque a gente tem todos os sims do amor. Então, meu irmão, não deixe de abraçar. Abrace mesmo, porque é para isso que nós estamos por aqui. Para abraçar o outro e para glorificar a Deus. Bom, e agora eu termino, né? Dizendo que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16. Lembra qual é? É aquele que diz assim, ó. Somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E termino, então, com o texto do reverendo Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.